Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Todos conseguem me ouvir? Amém. Irmãos, eu queria primeiramente, agradecer a oportunidade e vamos estar compartilhando uma breve reflexão nessa manhã. Para isso, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos estar lendo Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Vamos falar um pouco sobre o caminho de Emaús. Amém? E diz assim na minha versão. A minha versão é na nova linguagem de hoje. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou Jesus. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Senhor Deus amado, Pai, primeiramente nós te damos graças, Senhor. Graças por esta manhã, Pai. Graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, recebe cada louvor, Pai, que foi entoado a Ti, cada oração, Pai, que chegou até a Ti, Senhor. Pai, eu também neste momento te apresento nossos irmãos perseguidos, Pai. Continua guardando, continua cuidando, Pai. Senhor, muito obrigada por esta manhã, porque podemos estar juntos na Tua presença, Pai.
Toma a direção de tudo que vai ser falado aqui, Pai, porque é tudo, Senhor, tudo para Ti. Graças te dou, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa história do caminho de Emaús, ela é bastante conhecida, né, por nós, dos dois discípulos que estavam indo em direção a Emaús, saíram de Jerusalém após a morte do Senhor, e estavam indo em direção de Emaús. Nós também vimos essa mesma narrativa no livro de Marcos. Marcos 16, são os versículos 12 e 13, porém Marcos aborda essa passagem de uma forma muito breve. E nós sabemos que Emaús, como diz aqui na palavra, era um povoado que ficava próximo a Jerusalém, aproximadamente 10, 11 quilômetros. E qual o contexto dessa história? O Senhor havia sido crucificado na sexta-feira e já haviam se passado 3 dias, ou seja, 3 dias após o Senhor ressuscitou. E esses dois discípulos, eles estavam caminhando em direção a Emaús porque eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. Eles já não acreditavam mais que o Senhor haveria de ressuscitar. Para eles não havia mais essa esperança. Então, enquanto eles estão caminhando em direção a Emaús, o Senhor se aproxima deles e pergunta sobre o que eles conversavam, porque eles estavam muito tristes e eles estavam muito abatidos. E eles falam, né, do contexto do que tinha acontecido, que o Senhor havia sido crucificado e que já haviam, como eles falam, já faz 3 dias desde que tudo isso aconteceu. Então, sobre o que eu vou falar nessa manhã, sobre essa breve reflexão, são 5 lições que podemos aprender desses dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos entender um pouco sobre o porquê, os motivos da tristeza e da decepção desses dois discípulos. Qual foi o primeiro motivo da tristeza e da decepção? Irmãos, eles estavam seguindo em direção errada, estavam indo no caminho errado. Eles saíram de Jerusalém, onde ali seria cumprida a promessa do Senhor, e caminhavam em direção a Emaús. Pesquisando, eu percebi que a palavra Emaús significa fonte de águas quentes. E Jerusalém, a palavra Jerusalém, de acordo com alguns historiadores, significa lugar de paz, o lugar daquele que é perfeito, o lugar do Senhor. E o que isso quer dizer, irmãos? Isso significa que eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam trocando o lugar de paz, o lugar da fonte de águas vivas, que é o Senhor, por outra fonte, pela fonte de águas quentes, por Emaús. Estavam seguindo em direção contrária, em busca de uma outra fonte. Por que eles saíram de Jerusalém? Eles não acreditavam na promessa da ressurreição do Senhor. O Senhor havia dito que iria ressuscitar. O Senhor havia dito essa promessa a eles, mas eles não acreditaram. E eles saíram do lugar de paz e foram em direção a outro local. E o que é que isso traz no nosso contexto de hoje, irmãos? O que acontece muito. Nós muitas vezes estamos no lugar que o Senhor nos pediu para ficar, no nosso lugar de paz, na nossa Jerusalém, mas nós não cremos naquilo que o Senhor tem prometido para a gente. Nós não cremos nas promessas do Senhor. E o que é que nós fazemos? A gente está tão perto, muitas vezes, da promessa, do caminho do Senhor, daquilo que o Senhor nos prometeu, e nós tomamos um rumo diferente. Nós vamos em diferentes direções, buscamos outras fontes, buscamos outros meios, porque nós não cremos naquilo que o Senhor nos prometeu. Uma outra lição que podemos aprender acerca dos dois discípulos é que, irmãos, eles não conheciam a Jesus. Como assim? Durante 3 anos e meio, aproximadamente, eles estiveram com o Senhor. Irmãos, eles viram o Senhor fazer milagres, eles viram o Senhor curar paralíticos, dar vista aos cegos, tudo isso eles presenciaram. Mas enquanto Jesus se aproximou deles no caminho de Emaús, eles não conseguiram reconhecer ao Senhor. Eles estavam com o Senhor, viram as maravilhas que o Senhor fez, mas quando Jesus se aproximou, eles não reconheceram. Por quê, irmãos? Porque eles estavam incrédulos,
porque o coração deles estava triste, estava sem esperança. Eles haviam perdido a esperança na promessa do Senhor, naquilo que o Senhor tinha dito para eles. E isso fez com que os olhos deles fossem tampados. Eles não conseguiam enxergar e reconhecer o Senhor que se aproximou deles durante o caminho de Emaús. Ou seja, eles enxergavam o Senhor, como eles falam no versículo 19, eles viam o Senhor Jesus como profeta. Eles não viam o Senhor como verdadeiramente ele é, o Messias. Irmãos, quantas vezes a gente passa por isso? Nós vimos e presenciamos milagres do Senhor. Nós vimos o Senhor derramar a cura, nós vimos o milagre do Senhor na vida de outras pessoas, mas muitas vezes, pela falta de experiência com o Senhor, quando nós não temos essa experiência própria com o Senhor, isso nos leva à incredulidade, isso nos leva a não enxergar aquilo que o Senhor realmente é, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, irmãos. Então, temos que abordar também para esse contexto, que a segunda lição, eles não reconheciam o Senhor Jesus como verdadeiramente o Senhor é, e que possamos ter esse discernimento, irmãos, de reconhecer o Senhor por aquilo que Ele é, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma terceira lição. Esses dois discípulos, eles não se conheciam. Ou seja, quando Jesus se aproxima deles e Jesus pergunta sobre o que eles conversavam, além de eles não reconhecerem que era o Senhor Jesus que falava com eles, eles também não se reconheciam, irmãos, como pecadores. Ou seja, eles falaram para Jesus, que foram os chefes dos sacerdotes e os líderes que crucificaram o Senhor. Eles não entendiam, eles não compreenderam que o Senhor morreu pelo pecado deles, para salvá-los, para resgatá-los. Eles não tinham esse entendimento, irmãos. E nós precisamos entender que nós não temos mérito nenhum, irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. A gente não se coloca na posição de pecador, de falho. A gente não se reconhece. E a partir do momento que a gente não se conhece, não se enxerga como pecador, nós não conseguimos reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador, reconhecer o Senhor como aquele que veio pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, e que é através dele, irmão, e é através dele que nós teremos a vida eterna. Uma quarta lição. Os discípulos, irmãos, estavam decepcionados. Diz na palavra que eles estavam caminhando e Jesus percebeu que eles estavam tristes, irmãos. Estavam tristes, estavam abatidos, estavam muito decepcionados. Por quê? Porque diz no versículo 21 que eles acreditavam que Jesus tinha vindo para resgatar Israel. Eles não compreendiam o verdadeiro propósito do Senhor. Eles acreditavam em promessas que eram muito passageiras, irmãos, que era uma coisa que ia se findar. Eles não entendiam que o Senhor tinha um propósito muito maior para eles, que era a vida eterna. Era, irmãos, o Senhor pagar pelos nossos pecados. Eles não entendiam isso. Eles estavam com os olhos fitos em algo tão breve, irmãos, em algo tão passageiro. E quando eles falam para o Senhor Jesus, já faz 3 dias desde que isso aconteceu, num tom triste, num tom decepcionado, o que isso significa? Os judeus, eles acreditavam na questão da ressurreição até o 3º dia. Ou seja, haviam se passado 3 dias. Após o 3º dia, não havia mais esperança. Não havia mais como haver a ressurreição. O Senhor Jesus, já desde a morte do Senhor, já haviam se passado 3 dias. Então, o coração deles estava sem esperança. Primeiramente, porque as esperanças deles estavam depositadas naquilo que não era o que Jesus prometeu, não era naquilo que o Senhor veio fazer, e não acreditavam no poder sobrenatural do Senhor. Não acreditavam que, independente de 3 dias, podem ter se passado 4, ou quantos dias se passassem,
O Senhor tem o poder, o Senhor é poderoso. E ele retornaria, como assim ele prometeu, ele iria ressuscitar. Mas eles já não acreditavam nisso. Então, por essa falta de descrença, é que eles saíram tristes, saíram decepcionados de Jerusalém e foram em sentido a Emaús. Irmãos, e quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? Nós não conseguimos acreditar, irmãos, nós não conseguimos crer no sobrenatural do Senhor. Irmão, quantas vezes nós falamos e queremos e pedimos do Senhor bênçãos e pedimos do Senhor tantas coisas, e quando aquilo não acontece, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, porque nós queremos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós não queremos estar com o Senhor, desfrutar da presença do Senhor, viver com o Senhor e para o Senhor. Então, quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente acredita naquilo, acredita que aquilo vai acontecer, e é algo que para os olhos do Senhor é tão passageiro, irmãos, é tão breve. E quando aquilo não acontece, nós ficamos tristes, nós perdemos a nossa esperança, e nós não percebemos que o Senhor é poderoso para mudar aquela situação. Nós damos a situação como perdidas, nós damos a batalha como batalha perdida. Nós não conseguimos enxergar e perceber que o Senhor pode mudar a situação, que Ele pode reverter aquilo tudo. Quantos não conseguem crer, irmãos, no poder sobrenatural do Senhor? A quinta lição, irmãos. Aqueles 2 discípulos, eles não tinham nenhum discernimento. Jesus, em algumas versões, na versão que eu li aqui, o Senhor os chama de tolos. Mas em algumas versões nós vemos que o Senhor chama de nécios. O que quer dizer? Que é como se fosse tolos, são sem discernimento. Eles desfrutaram da presença do Senhor durante o tempo do ministério do Senhor. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam o que as Escrituras falavam acerca de Jesus. Eles conheciam as profecias, porém eles não compreendiam, irmãos, que era necessário que o Senhor fosse crucificado para que ele fosse glorificado. Diz aqui no versículo 26, Jesus respondendo a eles, que era necessário que ele fosse crucificado. Mas eles não conseguiam, irmãos, eles não tinham nenhum discernimento acerca disso. E o que é que isso a gente pode trazer para o nosso contexto de hoje, irmãos? Quantas vezes nós vimos pessoas que percebem o que vem o mover de Deus, o sobrenatural, como falamos na lição anterior, mas não conseguem discernir, não tem esse discernimento, irmãos. Nós estamos vendo aí as profecias se cumprirem. Nós sabemos que o retorno do Senhor está próximo. Nós temos visto nas notícias, irmãos, as catástrofes, tudo o que o Senhor falou, tudo que está escrito está se cumprindo. E quantos não têm esse discernimento? Quantos estão vendo os sinais? Quantos estão vendo tudo aquilo que está acontecendo, irmãos? Mas não conseguem ter esse discernimento, entender e compreender que realmente tudo isso vai acontecer, tudo isso precisa acontecer. Irmãos, o retorno do Senhor se aproxima. Nós precisamos ter esse discernimento, compreender e voltar os nossos olhos e principalmente os nossos corações ao Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão. Nós não podemos ficar atribuindo tudo que vai acontecer. São coisas que vão acontecer mesmo, é a natureza, é o homem que está interferindo na natureza. Não, irmãos. O Senhor já havia dito há muito tempo atrás que isso iria acontecer. E nós estamos vendo isso de uma forma tão real, talvez tão mais real e concreta como nossos irmãos do passado. E mesmo apesar de tudo isso, quantos não estão compreendendo, irmãos? Quantos não estão tendo esse discernimento?
Quantos, ao invés de olhar para o Senhor, buscar ao Senhor, estão buscando outras alternativas? Quantos irmãos estão, ao invés de ir para a fonte de água viva, de ir para o lugar de paz, de ir em direção ao Senhor, estão tomando outros rumos, estão buscando outras fontes, estão buscando outras alternativas, porque não conseguem ter esse discernimento, irmãos. E nós vemos aqui que no final, o Senhor, quando se aproximam, estão chegando a Emaús, eles convidam o Senhor a entrar em casa, porque já estava à noite, já estava ficando tarde, e eles convidam o Senhor. E é a partir daquele convite, quando eles convidam o Senhor para entrar nas suas casas, que os olhos deles são abertos. O Senhor se assenta com eles à mesa, o Senhor parte o pão com eles, e ali os olhos deles são abertos. Ali, irmãos, eles entendem, ali eles compreendem que durante todo aquele caminho de Emaús, era o Senhor que estava com eles. Era o Senhor que caminhava com eles. E eles comentam entre eles que o coração deles ardia. Ardia ao ouvir o Senhor falar das palavras. O coração ardia ao ouvir o Senhor falar das promessas. E nós podemos entender que, irmãos, o Senhor, Jesus é o pão da vida. Eles reconhecem o Senhor quando o Senhor parte o pão. Isso tem um significado espiritual muito grande, irmãos, muito profundo. A questão da ceia, do partir o pão, que é quando estamos ali em comunhão com o Senhor, que reconhecemos o Senhor, que vemos o Senhor verdadeiramente, irmãos, por aquilo que Ele é. Nosso Senhor e Salvador, o Messias, aquele, irmãos, que veio cumprir a promessa, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, aquele que vive e reina eternamente. Então, irmãos, que possamos, aprender com esses discípulos, entender que, porque eles estavam tristes, vamos repassar, eles estavam tristes, irmãos, porque eles estavam primeiramente no caminho errado. Que nós não nos desviemos do caminho que é o Senhor. Que nós possamos esperar, irmãos, aguardar no Senhor, aguardar no lugar de paz. Aguardar as promessas do Senhor. Aguardar no Senhor, que é a nossa fonte de água viva. E não irmos em direção a outras fontes e buscarmos outro caminho. Irmãos, que eles não conhecem a Jesus, e quantos não conhecem ao Senhor, mesmo vendo o Senhor, conhecendo aquilo que o Senhor é, o poder do Senhor, vindo o Senhor ministrar cura, ministrar milagres na vida de muitas pessoas, não conhecemos de fato o Senhor, não temos uma experiência própria com o Senhor. Isso nos deixa tristes, isso nos deixa decepcionados, irmãos. Nós precisamos enxergar o Senhor como aquilo que verdadeiramente Ele é. Nós não nos conhecemos. Nós precisamos entender a nossa posição de pecadores. Irmãos, não somos nada. Não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender que somos falhos, somos pecadores. E através desse reconhecimento dos nossos pecados, das nossas falhas, nós conhecemos o Senhor. Nós recebemos o Senhor nas nossas vidas, porque nós entendemos que é somente Ele, irmãos. É somente através dEle. Eles estavam decepcionados. Irmãos, temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor não nos prometeu riquezas, não nos prometeu alegrias exuberantes, nada disso. O maior tesouro o Senhor nos dá, a vida eterna, irmãos, a salvação. E nós nos apegamos a promessas passageiras, a coisas que são tão passageiras, coisas que são desse mundo. Nós não conseguimos entender e manter o nosso foco no Senhor.
Porque, irmãos, algo muito melhor, algo muito extraordinário, algo que nossas mentes não conseguem conceber, nos aguarda. Estaremos diante do Senhor, estaremos desfrutando da presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, deixar para trás tudo. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas tudo aquilo que nos prende aqui a essa terra, porque dessa forma nós conseguimos nos aproximar mais do Senhor. Nós conseguimos, irmãos, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor promete para nós. Porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós cremos na promessa do Senhor, na promessa da vida eterna. E nada, irmãos, nada vai nos decepcionar, nada vai nos desviar do foco que é o Senhor. Porque nossos olhos estão fitos naquilo que é eterno, que é o Senhor. E que precisamos, irmãos, ter discernimento. Discernimento, irmãos, acerca do que vem acontecendo, acerca da palavra do Senhor. Que nossos olhos estejam abertos, que nós estejamos atentos para discernir os sinais. Os sinais estão aí, nós precisamos, irmãos, deste discernimento. E para concluir, o que foi que aconteceu para que esses 2 discípulos eles tivessem uma transformação? Porque eles saíram de Jerusalém, eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, iam em direção a Emaús, encontraram com o Senhor, e enquanto o Senhor falava com eles sentiam que o coração deles queimava, sentia que o coração deles ardia. E qual foi a postura que esses irmãos tiveram para que essa situação fosse invertida, para que no lugar de tristeza, no lugar de decepção, entrasse alegria, irmãos? Que eles reconhecessem o Senhor. A oportunidade de mudar de direção, de sair de Emaús e retornar a Jerusalém, a cidade de paz. Primeiramente, eles convidaram Jesus para entrar com eles em casa. O Senhor havia dito que ele ia seguir caminho. Mas eles convidaram o Senhor para entrar em casa, para entrar na casa deles, na vida deles. Um convite que eles não sabiam, irmãos, mas que mudaria toda aquela situação que eles estavam sentindo, tudo aquilo que eles estavam passando. A segunda posição, eles deixaram o Senhor Jesus assumir a posição de celebrar a ceia. Jesus estava com eles para partir o pão e o Senhor que estava ministrando a ceia. E foi através disso, foi através desse gesto, do Senhor estar ministrando a ceia, de estar partindo o pão, que os olhos deles foram abertos. E a terceira atitude desses 2 discípulos, após reconhecerem Jesus, eles retornaram a Jerusalém. Eles retornaram ao lugar de paz, a cidade daquele que é perfeito, irmãos. Eles deixaram toda aquela tristeza, toda aquela decepção para trás e retornaram à fonte de águas vivas. Saíram de outras fontes e foram em direção à fonte de águas vivas, irmãos. Irmãos, que nessa manhã nós possamos ter essa compreensão. Aprender com esses 2 discípulos. São 5 lições que eles nos dão e que nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós assumimos a postura desses 2 discípulos. Muitas vezes nós nos decepcionamos. Muitas vezes nós não discernimos aquilo que o Senhor diz para nós. Não discernimos as promessas do Senhor. Nós não nos reconhecemos como pecadores. Nós achamos que todo o mérito é nosso. E nada é para nós, irmão. Tudo é para Ele, irmãos. Tudo é para o Senhor. Nós não conhecemos Jesus. Nós caminhamos com Ele. Nós vimos o poder do Senhor. Mas nós não o conhecemos. Irmãos, que Deus os abençoe.
Que o Senhor possa falar ao coração de vocês, como ministrou durante essa lição de Emaús. Nós sabemos que essa passagem do caminho de Emaús é uma passagem muito rica, irmãos. E ela aborda diversas interpretações. O Senhor fala conosco de diversas formas através dessa passagem. E para mim, ele ministrou falando daquilo que nós não podemos fazer e não devemos fazer para que nós possamos reconhecer quem ele é, para que nós possamos desfrutar das fontes de águas vivas que é o Senhor. Que Deus os abençoe, irmãos. Antes de passar a palavra para o pastor, eu vou convidar Jairo. Nós vamos estar entoando, irmãos, mais um louvor de adoração ao Senhor. Eu vou estar colocando aqui no chat a letra. É uma música nova. Os irmãos sintam-se à vontade para acompanhar. Amém, irmãos? Jairo com a palavra. Graça e paz do Senhor, amados. Vamos estar louvando a canção que a irmã Cida solicitou, que diz, o nome da canção é Emaús. Ele fala, quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra.
Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia. Que possamos abrir os nossos olhos e entender que Cristo se faz presente no meio de nós. Aleluia. Amém, Jesus.